Se você é o tipo de pessoa que vive se frustrando, se magoando e se decepcionando com as pessoas ao seu redor e com seus relacionamentos, se você vive assim ou já passou por alguma situação assim, fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar como se blindar para que isso não te magoe mais tanto. Vou te trazer um exemplo aqui muito prático e simples de compreender. Vamos supor que você vai para a praia e você vai lá, escolhe o seu melhor biquíni e nesse dia você esquece de passar protetor solar. Muito provavelmente você vai acabar se queimando com o sol, certo? E quando você volta para casa, imagina a seguinte situação. Você pega e começa a discutir com o sol. Não, mas espera aí. Você não tinha o direito de me queimar dessa forma. Peraí, você me enganou, porque nem tinha tanto sol assim. Então isso não é justo que isso tenha acontecido. Por quê? Porque eu confiei em você e você me decepcionou. Seria um pouco estranho você agir dessa forma, né? Mas então o porquê que você muitas vezes age de uma forma muito parecida dentro dos seus relacionamentos? As pessoas que você tem uma convivência mais próxima, você sabe mais ou menos como elas funcionam. Então você sabe quando a pessoa é explosiva, quando a pessoa é vitimista, quando a pessoa é crítica, quando a pessoa é negativa, quando a pessoa é julgadora. Você sabe, porque você já tem um pouco de contato com essa pessoa. Mas então por que você não se prepara para esse encontro? Ou seja, se blinda, pelo menos o mínimo, esteja ali presente e sabendo como que é aquela pessoa, se você já sabe. Você sabe que o sol queima, você sabe que a pessoa é explosiva. Então por que você não se prepara antes e entende, peraí, se eu agir dessa forma, ou se eu falar dessa maneira, ou se eu ficar mais tempo com essa pessoa do que eu consigo suportar, isso vai me ferir e vai me fazer mal? Você precisa analisar dentro dos seus relacionamentos se você está tendo uma postura de uma mulher insegura ou imatura, ou se você está tendo uma postura de uma pessoa madura. Uma postura imatura acaba sempre responsabilizando as outras pessoas pelo seu próprio desconforto. Uma atitude mais madura, lembrando que isso é uma construção, isso não é do dia para a noite, mas você precisa estar presente, você precisa estar atenta dentro dos seus relacionamentos para entender o porquê que isso vem acontecendo. Eu vou trazer aqui um exemplo bem didático para ficar mais fácil. Aqui é você na sua vida. Aqui são os seus pais. Mas aqui não são só os seus pais. Aqui a gente pode trazer outros exemplos, mas vai ficar bem fácil de entender. Você, aqui, diante dos seus pais, você sabe que sua mãe é vitimista, ela é julgadora, ela é manipuladora, mas mesmo assim, cada vez que essas situações acontecem, você fica aqui se questionando e pensando, por que minha mãe é assim? Ela me faz mal, ela é tóxica, você já sabe e você não vai conseguir mudar ela. Da mesma forma com relação ao seu pai. Então você já sabe como ele é, você já sabe como ele se comporta e você não vai conseguir mudar nenhum dos dois. A sua postura diante disso precisa ser uma postura madura de se proteger diante das situações. Então aqui você precisa saber que você precisa estar muito mais focada em olhar para a sua vida e na construção de relacionamentos mais maduros e saudáveis aqui, do que olhando lá para trás e se questionando o porquê e entrando numa frequência e numa vibração energética muito baixa. Uma vibração energética aqui que te leva para onde? Se você está olhando para o passado, você não está olhando para o seu futuro. Você está gastando a sua energia vital, o seu pulso de vida, o seu movimento de vida, olhando para o passado. E isso a gente chama aqui dentro da visão sistêmica, da visão terapêutica das constelações familiares, como se você estivesse olhando para a morte. Só que aqui, ó, saindo um pouco disso, vamos analisar aqui, tá? Eu tenho essas questões aqui que eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar essas pessoas aqui, certo? Não. Você só consegue se proteger e se blindar diante das situações que acontecem. Então, se eu vou pro sol, eu passo protetor, certo? Então, se você vai ter esse contato com essas pessoas, você também vai se blindar. Para você conseguir ficar no seu centro, você precisa ficar menos tempo
nessa convivência, você já sabe que, não, eu só consigo, meu limite aqui são 2 horas de convivência, assim, para que isso não me afete. Então, eu vou começar a colocar isso em prática. Isso demanda maturidade. Só que vamos sair um pouco aqui dessa relação de pais, da nossa origem, e vamos vir aqui pro relacionamento dentro da família, tá? Aqui é o seu marido, aqui é você. O seu marido não te apoia em muitas coisas, ele critica, ele faz alguma coisa. Presta atenção se esses comportamentos dele não são comportamentos que para você já são familiares aqui. Se esses comportamentos aqui não estão te trazendo a possibilidade de curar questões aqui que ainda não estão resolvidas, ou seja, essa pessoa aqui ela só está sendo um canal, um instrumento para te mostrar determinadas coisas que dentro de você ainda precisam ser curadas, melhoradas. E eu falo que a gente precisa criar uma blindagem energética, a gente precisa cuidar do nosso campo, né, vibracional, que o nosso campo vibracional está ao redor do nosso corpo físico. Aqui temos o nosso corpo físico e a gente tem um campo vibracional. A gente precisa estar sempre atenta para cuidar disso. Quais são as formas que você consegue proteger o teu campo, cuidar dele, porque você não tem o poder de mudar essas pessoas que estão ao seu redor. Quando você toma essa consciência e começa a ver que, tá, vão ter situações aqui que eu ainda não vou conseguir agir de uma forma madura, mas vão existir situações que eu preciso, sim, colocar limites, me priorizar e saber que até aqui eu consigo. Mais do que isso, eu começo a baixar minha frequência. Cada vez que você baixa a sua frequência, você começa a vibrar na escassez. Mágoa, decepção, tristeza, tudo isso vai fazendo com que você fique numa frequência muito, muito baixa. E isso gera o quê? Mais disso. Então, você cada vez mais você fica nessa frequência e você é como se entrasse num loop que eu não sei mais como sair disso. A única forma de você sair disso é colocando o foco e a atenção aonde você tem controle, aonde você sabe que é possível. Então, do que você vem se alimentando no seu dia a dia? As pessoas que convivem com você, os ambientes que você frequenta, tudo que você assiste, que você consome aqui, isso tá te fazendo melhorar, evoluir, ter um pouquinho de evolução? Ou isso tá confirmando esse teu ciclo de decepção, de tristeza, de mágoa? Presta muita atenção aonde você vem colocando o seu pulso de vida. Porque é isso que vai ditar se você vai seguir para uma vida mais próspera ou se você vai seguir ainda vibrando numa vida de escassez. Quanto mais você deixar com que o ambiente externo invada a sua vida e te manipule, mais você está indo para o menos. Então aqui, como sair disso? Cada vez mais você vai precisar focar em uma construção de uma autoestima mais sólida. E quando que a gente consegue construir realmente uma autoestima mais sólida? A autoestima já é o nome. Autoestima. Auto, eu. A estima que eu tenho por mim. Você precisa entender que isso você não vai conseguir fora. Você não vai conseguir dentro de uma relação. Você não vai conseguir buscar esse amor que você tanto quer que a outra pessoa te traga, essa valorização que a outra pessoa te traga, se você não está com ela firmada dentro de você. Só que essa valorização, ela não é externa. Ela não está na roupa que você veste, ela não está na sua maquiagem, ela não está em nada disso externo. Quando você está em movimento e cuidando do seu crescimento pessoal, do seu crescimento interior. E dentro de uma forma realista. De um ano para o outro, como você se comporta e se porta diante de determinadas situações. Não que você não vai escorregar muitas vezes, porque muitas vezes ainda vai voltar esse teu lado infantil, essa tua criança que volta a comandar. Mas você tem conseguido sair de determinadas situações mais fácil? Isso vem impactando menos a sua vida? Isso vem demandando menos energia de você? Ou você sente que você vem sempre estagnada?
as situações voltam e eu me sinto da mesma forma? E eu reajo da mesma forma? E eu tô aqui, será que você tá fazendo o seu dever de casa? E esse dever de casa ninguém vai conseguir fazer por você. Que é cuidar nessa sua melhoria contínua, que só essa melhoria contínua, de cada passinho você conseguir melhorar a sua autovalorização, melhorar a forma com que você reage às situações, isso sim vai te trazer um maior fortalecimento. E, consequentemente, você vai estar saindo dessa escassez, indo para uma vida muito mais próspera, muito mais abundante. Por quê? Parece clichê, mas a gente só consegue doar e transbordar o que a gente tem sobrando. Enquanto a gente estiver ainda com o nosso pulso de vida olhando para o passado, a gente não vai conseguir transbordar em nada. A gente simplesmente está aqui olhando para a morte. E isso vai fazer com que a gente se decepcione cada vez mais. Então preste atenção. Para onde você tem colocado o olhar da sua vida? Onde você tem colocado o foco da sua vida? E preste muita atenção.